Eu começo esse vídeo fazendo um apelo a todos vocês. O canal ele está chegando talvez no seu momento maior, que é o lançamento do nosso livro sobre o Bolsonaro. E eu gostaria de dividir esse momento com vocês, mas para fazer isso vou precisar da colaboração de cada um de vocês. Aqui na comunidade do canal vocês vão encontrar 3 posts. Um solicitando perguntas para que vocês façam sobre o Bolsonaro, as melhores serão colocadas e respondidas no livro. Um segundo post com sugestões de títulos que eu gostaria que vocês participassem. E o terceiro com sugestões para a capa do livro. Quais elementos seriam interessantes estarem presentes no livro. Então eu gostaria que vocês fossem lá depois que o vídeo terminar, para que a gente possa interagir um pouco mais, inclusive na hora que o livro estiver pronto. Então eu conto com a participação de cada um de vocês, porque esse livro também é de cada um de vocês. Continuem compartilhando também os vídeos, tragam mais agentes de mudança, tragam mais pessoas para essa nossa comunidade de reflexão, porque eu sinto que o nosso movimento favorável ao impeachment de Bolsonaro começa cada dia mais a ganhar força. Na verdade, esse movimento ele já existia, nós entramos a partir do momento que foi percebido que não dava mais. E eu falei para vocês na sexta-feira que a demissão do Nelson Teich, pedido de demissão do Nelson Teich, seria algo simbólico. Não foi uma análise minha, foi uma análise do meu pai, não foi nenhuma análise, foi um comentário, uma percepção que ele fez. De vez em quando ele consegue fazer umas análises bem inspiradas também e a gente traz aqui para o canal, eu trago para o canal como as análises de vocês também. E de fato, a demissão do Teich ela foi muito simbólica, mas muito simbólica mesmo, porque o Teich, diferente do Mandetta, diferente do Moro, ele não tinha aspirações políticas. Ele era simplesmente um médico que virou consultor, virou empresário e estava no governo. Não havia filiação partidária com Teich. Então ele não esperou ser fritado por Bolsonaro como foi Moro, como foi Mandetta, como foi o Santos Cruz, como foi o Bebiano. Ele simplesmente falou, eu não aguento mais, eu não tolero isso, eu vou sair, e saiu. Eu não vou abaixar a minha cabeça para a cloroquina, não vou colocar a minha reputação em jogo ou vou colocar a minha reputação a perder por conta desse medicamento que o Bolsonaro quer que eu assine e eu não vou assinar. Então, de uma forma, como um grito, o Teich se libertou dessas amarras ideológicas do terraplanismo. E o discurso dele foi um discurso muito emblemático, porque o Teich, que sempre se apresentou como sendo um morto-vivo, estava vivo, de fato, sem estar morto. Parecia que ele estava liberado, parecia que ele estava rejuvenescido, parecia que ele estava revivido, revigorado. E foi muito simbólico porque mostrou que um cansaço com o Bolsonaro. E esse cansaço foi absorvido aqui pelo canal e nós endossamos o processo de impeachment, endossamos um pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro. Porque ele não tem a mínima condição de governar. Não é um pedido de impeachment por conta de questões econômicas, como foi de Dilma Rousseff. É um pedido de impeachment preocupado com as nossas vidas, preocupado com a nossa sobrevivência. Seja uma sobrevivência econômica, seja uma sobrevivência social ou uma sobrevivência pessoal. Ou seja, nós podemos morrer por conta da incapacidade, por conta da incompetência do presidente Bolsonaro. E mais pessoas parece que tiveram essa mesma percepção que eu tive aqui com vocês. Com a demissão do Teich, vindo aqui no YouTube, expondo isso para vocês. Porque na Folha de São Paulo hoje, há um artigo, na verdade ele foi publicado ontem, mas 11h15 da noite já é praticamente hoje. Então há um artigo da Folha de São Paulo, que saiu na versão impressa da Folha de São Paulo hoje. E fala o seguinte, na verdade eu vou ler para vocês quem são os autores desse artigo. Não há apenas um autor, são vários. Um deles é José Carlos Dias, presidente da Comissão Arnes de Defesa dos Direitos Humanos e ex-ministro da Justiça do governo Fernando Henrique Cardoso. Cláudia Costin, ex-ministra de Administração e Reforma do governo Fernando Henrique Cardoso. José Gregori, ex-ministro da Justiça do governo Fernando Henrique Cardoso. Luiz Carlos Bresser Pereira, o famoso Bresser Pereira, que foi ex-ministro da Fazenda do Sarney, ministro da Administração e Reforma do Estado e ministro da Ciência e Tecnologia do governo FH. Paulo Sérgio Pinheiro, ex-ministro da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos do governo Fernando Henrique Cardoso. Paulo Vanucci, ex-ministro de Direitos Humanos do governo Lula, e todos eles são fundadores e representantes da Fundação Arnes. E qual é o título desse artigo? O presidente perdeu a condição
de governar. Ou seja, Bolsonaro não tem mais a condição de governar o nosso país. Não há como aceitar governante que viola até o sentido básico da decência. E basicamente, o artigo dos ex-ministros ele vai muito na linha aqui do canal. Não aguentam mais a forma que Bolsonaro governa perante a pandemia de Covid-19. É insustentável nós mantermos o nosso presidente da República como sendo um arauto do vírus que usa o vírus como um instrumento político. Todos usam, sim, todos usam para fazer uma propaganda de que foram eles que combateram o vírus. Mas Bolsonaro não é assim. Bolsonaro ele quer usar o vírus não para provocar união nacional, mas para provocar desunião nacional. Bolsonaro ele quer usar o vírus para continuar com as provocações às instituições, para usar o vírus para continuar provocando a imprensa, para continuar provocando a população. E ele fez isso no último final de semana, no último domingo, quando teve mais uma manifestação e ele foi ao encontro dessas pessoas, ele promoveu grandes aglomerações, descumprindo todas e qualquer norma, todas e quaisquer sugestões das organizações, das instituições internacionais competentes sobre o assunto. E agora Bolsonaro quer colocar uma nova ministra da Saúde, que é uma terraplanista, que começa a questionar a ciência, que começa a insistir com a cloroquina. Bolsonaro, ele é uma ameaça para a nossa segurança pública. Bolsonaro é uma ameaça para as nossas vidas. E o artigo dos ex-ministros, eles falam a mesma coisa. O momento é grave, é hora de dar um basta ao desgoverno. Hoje é preciso falar ao conjunto dos brasileiros, nossa população multiétnica, multirracial, com diversidade cultural e distintas visões políticas. 210 milhões de cidadãs e cidadãos. Hora de falar ao povo, detentor e destinatário dos rumos do país. Só que há um problema nesse texto, na verdade dois. Na verdade é um problema do texto e um outro problema do texto que é um problema nosso. Eles começam aqui dizendo que nós precisamos falar com o povo, hora de falar ao povo. Só que como que nós vamos falar ao povo se o povo sempre foi menosprezado por nós? O povo sempre tentou conversar, sempre tentou ouvir, sempre tentou dialogar conosco, mas nós sempre fechamos as portas, nós sempre fechamos as orelhas, colocamos o dedo no ouvido para não escutar o povo. Nós nunca escutamos o povo. E agora nós queremos que o povo nos escute? Isso não vai acontecer. Essa é a grande dificuldade. E quanto mais a classe média, quanto mais a esquerda se distanciou do povo, quanto mais a esquerda negligenciou o povo, mais Bolsonaro, mais os pastores conseguiram penetrar nessa parcela da população. E pelo fato de Bolsonaro ser um cidadão comum, um representante dessa casta, um representante desse grupo, eles o escutam. Porque mesmo Bolsonaro estando errado, mesmo os pastores estando errados, eles deram ouvidos a essa parcela da população. E há um problema, porque quando nós chegamos e falamos da ciência, as pessoas elas acham, essa parcela da população, elas acham que a classe média, que a elite, que os intelectuais estão dando uma carteirada. Vocês precisam nos ouvir porque nós defendemos a ciência. Nós somos os cientistas. Faz uma postura arrogante. Com uma carteirada vocês têm que nos escutar porque nós sabemos mais do que você. Esse é o problema quando a ciência é usada como um instrumento de poder. E não como um mecanismo, uma forma de melhorar as condições, melhorar as relações, melhorar o mundo. A classe média, as elites, elas usam a ciência como sendo uma carteirada perante essas pessoas. É uma imposição. E essas pessoas não querem ser impostas. Por que nós temos que ouvir vocês? Por que nós temos que ouvir isso que vocês falam que para nós é bom, sendo que vocês nunca nos ouviram? Então esse é um problema, essa é uma dificuldade. E no final, o texto, eles falam sobre um atentado à democracia. Deixa eu ler aqui para vocês. Aqui. A Comissão Aires de Defesa dos Direitos Humanos entende que as forças democráticas devem buscar com urgência caminhos para que isso se faça dentro do Estado de Direito em obediência à Constituição. Onde está? Eu só quero trazer para vocês, só resta sublinhar o que já ficou evidente. Jair Bolsonaro perdeu todas as condições para o exercício legítimo da presidência da República por sua incapacidade, vocação autoritária e pela ameaça que representa a democracia. Esse é o outro erro do texto. Bolsonaro não representa uma ameaça para a democracia. Todos que falam isto
todos que falam isso estão completamente errados. Eles não entendem. E é por isso que o nosso livro é tão importante. Porque o nosso livro mostra para todos que Bolsonaro não é uma ameaça para a democracia. Bolsonaro adora a democracia. Ele ama a democracia. É na democracia que ele consegue fazer a confusão. Porque na democracia ele fala, o João Íris responde. Ele fala, a imprensa retruca. Ele fustiga a imprensa. Se não tiver imprensa, com quem que ele vai poder degladiar? Com quem que ele vai poder combater? E isso faz Bolsonaro se sentir vivo. Foi na democracia que ele foi eleito todos esses anos. Tanto é que Bolsonaro tem noção do jogo democrático, que quer formar um partido, tem medo do impeachment e tem noção do calendário eleitoral. Ele disse que ele só vai sair do governo em 2027, ou seja, em 2027, quando passar as eleições de 2026. Ou seja, ele pensa na reeleição, ele pensa em 2022 e ele dá um prazo para o governo dele. Ele é democrático, mas ele não é republicano. E isso precisa ficar muito claro na mente de cada um de nós. E o livro vai nos ajudar como sendo também mais um instrumento de fustigação de Bolsonaro, mais um instrumento para nós combatermos o presidente e salvar as nossas vidas, pedindo o impeachment de Bolsonaro. E para isso eu preciso da colaboração de vocês. Eu preciso que vocês compartilhem essa mensagem. Eu preciso que vocês se dirijam até a aba de comunidade do canal e participem do livro. Porque nós vamos participar. Eu sou fraco. Você isolado também é fraco. Mas quando nós estamos juntos, unidos, pensando, refletindo, trabalhando juntos, nós ficamos mais fortes. Porque não é o meu pensamento com o seu. O meu pensamento e o seu formam um novo pensamento. Então juntos nós somos muito mais fortes. O todo, ele é mais forte do que a soma das suas partes. Quem fala isso é a teoria estruturalista da administração e é muito verdade. Porque quando eu trago um pensamento e você traz a sua ideia, são duas ideias, mas elas combinadas podem juntar uma terceira. E eu preciso de vocês. Na aba da comunidade, participem do livro, engajem na confecção desse livro, é muito importante. E vocês vão ver que isso vai fazer uma enorme diferença para o nosso país. É uma diferença pequena, mas ela é enorme. Conto com vocês, me sigam lá no Twitter, @profleoficial, compartilhem, tragam mais agentes de mudança para o canal e muito em breve o livro do canal que vocês vão me ajudar a fazer.